Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, continue guardando o nosso coração e a nossa mente nele, que é a rocha. Amados irmãos, gostaria de começar nessa manhã, nessa programação, agradecendo os irmãos, aqueles que contribuíram aí com o chá de fraldas que foi feito para Ana Luísa. E eu já adianto aqui a vocês a gratidão do coração dela, a alegria que ela demonstrou. Irmãos, uma coisa tão pequena e que faz uma diferença tão grande, né? Vocês precisavam ver a alegria dela ao ver aquele fardo enorme, né? Com tanta fralda. Mas as fraldas em si é um símbolo, né? Da nossa união, o símbolo do amor que nós temos uns pelos outros, e isso foi muito importante para a vida dela. Tenho certeza que mais tarde ela vai fazer esse pronunciamento para os irmãos. Queridos, antes de começarmos esse culto, vamos orar agradecendo ao Senhor por mais um dia de vida que Ele tem nos dado, por mais essa oportunidade que nós temos tido de estarmos juntos, né? Através desta comunhão, louvamos e bendizemos o nome do Senhor. Senhor, nós te agradecemos por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Te agradecemos pela tua graça, pela tua fidelidade, pela tua misericórdia. Te agradecemos, Senhor, porque ficamos constrangidos pelo amor que o Senhor tem demonstrado por nós. Como o Senhor é grande, como o Senhor é poderoso, e nós queremos nessa manhã dedicar esse louvor, dedicar esta palavra ao Senhor. Em nome de Jesus, recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Queridos, também gostaria de dar um recado para vocês, tá? Ouçam aí. Meus amados irmãos, o recado que eu gostaria de deixar aqui com vocês é que os irmãos, através da igreja, estão com um novo projeto de arrecadação de alimentos. Na verdade, não é um projeto novo, porque isso já aconteceu há mais tempo, através da irmã Noêmia, mas era outra circunstância, era outra situação que nós estamos vivendo, né? E, enfim, esse projeto ele tem como finalidade fazer com que a igreja seja um local de arrecadação de alimentos, tá? Nós temos visto o momento difícil que a sociedade tem atravessado, e em momentos assim as igrejas sempre são vistas como uma instituição que podem contribuir, colaborar. Como que você pode então participar? Bom, você pode participar, obviamente, contribuindo com os alimentos não perecíveis, né, material de limpeza e material de higiene. Mas a contribuição não é o nosso principal objetivo para a comunidade de fé, para a igreja. O nosso principal objetivo aqui é que você possa nos ajudar na divulgação. Hoje em dia, irmãos, informação é tudo, tá? E se você puder nos ajudar na divulgação, pegando essa arte que você está recebendo aí no seu WhatsApp, colocar no seu Facebook, colocar no seu WhatsApp, no seu Instagram, nas suas mídias sociais, essa divulgação ela vai ser de grande valia para nós, tá? Então, você pode ajudar contribuindo, e você pode ajudar principalmente na divulgação, tá? Outra maneira que você pode ajudar também é participando da escala, porque a igreja vai ficar aberta de segunda a sábado para receber essas doações, e a gente precisa então de pessoas que estejam com horários disponíveis, porque se a gente fizer uma escala com maior número de pessoas, o tempo disponível de cada pessoa vai ser menor, né? Então você também pode ajudar participando da escala. E outra forma que você pode ajudar
é nos ajudando em oração. Orando, irmãos, para que a gente saiba o que fazer com as arrecadações. Isso parece simples. Arrecadar se torna, às vezes, até mais fácil do que fazer uma distribuição correta. Que você nos ajude em oração para que Deus nos dê sabedoria na hora de fazer a distribuição desse material, desses alimentos. Então, como que você pode ajudar? Você pode ajudar contribuindo, você pode ajudar divulgando, que é o principal aqui nesse momento, você pode ajudar participando da escala e você também pode orar por nós, tá? Que Deus abençoe você, abençoe a igreja nesse trabalho e que nós possamos ser luz e sal também através das nossas ações. Um grande abraço para todos. A graça e a paz do Senhor seja com todos nós. Aleluia. Amém. Que o Senhor possa, nesse dia, ministrar nas nossas vidas. Esse é o desejo do coração de Deus. Amém. Queridos, eu queria comentar com vocês aqui num devocional que hoje eu fiz. E eu queria compartilhar a introdução com vocês. São assim, cartas ambulantes. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. 2 Coríntios 3:3. E o texto diz assim: Sam Mason era um piloto de acrobacias e um seguidor comprometido de Jesus Cristo. E ele também foi instrutor de voo no aeroporto de Santa Paula, na Califórnia. Um dia, um homem veio procurando por treinamento de voo, porque havia recentemente comprado um biplano, nem sei falar isso aqui, viu, meus queridos? Externo, deve ser um aviãozinho top. O nome do homem era Steve McQueen. Olha, tendo conquistado o automobilismo e o motocross, o ator mundialmente famoso queria aprender a voar. McQueen foi criado por uma mãe alcoólatra que tinha pouco ou nenhum tempo para ele e passou por um período num reformatório para meninos. E ele havia chegado ao topo em Hollywood e estava ganhando milhões de dólares, mas tinha um grande vazio no seu coração. McQueen passava horas no cockpit em Sam Mason e o admirava. Um dia ele perguntou ao seu instrutor qual era o seu segredo, e Mason contou-lhe sobre a sua fé em Jesus Cristo. Então McQueen perguntou se ele poderia ir à igreja com ele. E eles foram para a igreja missionária de Ventura, onde o pastor Leonard Howard, não sei a pronúncia direito, pregava o evangelho e convidava pessoas para virem a Cristo em cada culto. Depois de algumas semanas, McQueen teve uma longa conversa com o pastor, que acabou com McQueen entregando a sua vida a Jesus Cristo. Muitos já ouvimos falar de Steve McQueen, mas provavelmente não ouvimos falar de Sam Mason. Uma pessoa pode fazer toda a diferença. Todos nós temos algo a fazer. Todos temos uma zona de influência. Queremos fazer o que pudermos enquanto pudermos. Se você for cristão, então será um representante de Cristo. Você pode ser o único cristão que algumas pessoas um dia conhecerão. Disse que os cristãos são cartas ambulantes, escritas por Deus e lidas por homens. Você pode ser a única Bíblia que as pessoas um dia lerão. Eu sempre falo aqui em casa com os meninos, nós somos o outdoor, nós somos a carta de Cristo. E a nossa vida, através do nosso testemunho,
através das nossas atitudes, pode salvar pessoas que vão fazer diferença. E às vezes eles não vão conhecer o Tunico, mas vai conhecer aquele ator, vai conhecer aquele artista, aquele jogador, que eu fui a carta na vida dele. Então que o Senhor possa nos despertar para que a gente seja uma igreja viva. Vamos louvar ao Senhor. Desperta tua igreja, liberta tua noiva, troca as nossas vestes, ensina a orar, nos traga para perto, abra os nossos olhos, queremos ser livres, ensina a amar. Aquele que não chora pela dor do seu irmão, que não se compadece de um fraco coração, que Deus está servindo, porque canta és bem-vindo, despreza o amor. Preste atenção na ferida que formou, ninguém pode curar com palavras de amor. Se o ego não entende, o julgamento não permite, que corpo é esse que tu mora? Desperta tua igreja, desperta tua noiva, troca as nossas vestes, ensina a orar, nos traga pra perto, abra os nossos olhos, queremos ser livres, ensine a amar. Pai, estou orando pela igreja, Pai, estou chorando pela noiva, Pai, nos coloque em comunhão. Pai, estou orando pela igreja, Pai, estou chorando pela noiva, Pai, nos coloque em comunhão. Liberta tua igreja, liberta tua noiva, troca as nossas vestes, ensina a orar, nos traga pra perto, abra os nossos olhos, queremos ser livres, ensina a amar. Que o Senhor possa a cada dia nos despertar, para que sejamos igreja, para que sejamos carta, para que sejamos nação santa. Amém. Deus não rejeita a oração, oração é alimento. Eu nunca vi um justo sem resposta, ou ficar no sofrimento.
nosso coração, nossa boca, nosso corpo, louvando ao Senhor. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti, vem ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti, vem ó Deus, enche
damos honra, Pai, te damos glória. Reconhecemos, Pai, a tua soberania. Reconhecemos o teu amor. Reconhecemos a tua graça. Reconhecemos a tua misericórdia. Por isso, Pai, queremos trazer à memória isso que nos dá esperança. O seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia, a sua fidelidade. Recebe, Pai, a nossa gratidão. Recebe o nosso louvor. E que sejamos, Pai, como cartas vivas. Que sejamos, Pai, instrumentos do Senhor. E que o Senhor possa renovar a força de cada um da tua igreja. Fortalece, Senhor, a nossa fé a cada momento, Senhor. Sim, Jesus. Nesse tempo, Senhor, tempo de angústia, tempo de medo, tempo de aflição, tempo de incerteza, mas que possamos usar o nosso recurso, a nossa fé no Senhor, em saber que o Senhor cuida de cada um de nós. Tributamos ao Senhor a honra, a glória, o louvor, o poder, a majestade, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Beijo, igreja. Queridos, grande abraço. Meus queridos irmãos, boa tarde, um abraço a cada um de vocês. Estou gravando esse vídeo aqui certamente para ser compartilhado no dia 30, né? E nós vamos dar continuidade ao que iniciamos no dia 23 sobre o período intertestamentário. Vamos nos lembrar que naquele dia nós iniciamos falando do período intertestamentário, utilizando como base 3 pontos, 3 referências, 3 livros bíblicos. O primeiro foi em Lucas 6:39, quando diz: Jesus propôs-lhe uma parábola: pode porventura um cego guiar a outro cego? Não cairão ambos no barranco? Com esse versículo nós introduzimos o conceito, a ideia de que a cegueira não só a cegueira física, mas que a cegueira também do conhecimento, quando ela pode ser evitada, pode ser um problema para o nosso testemunho, para o nosso melhor convívio com a palavra, para o nosso melhor entendimento da palavra do Senhor. Também nós usamos o livro de Malaquias, do capítulo 4, de 1 a 6, que é os últimos capítulos do os últimos versículos do Antigo Testamento, no qual Malaquias faz uma clara referência a Jesus. E aí, no livro de Malaquias, encerra tudo da comunicação direta com Deus, com o seu povo, através de profetas ou por outros meios, e isso então fez surgir aquilo que é conhecido o período intertestamentário, ou período do silêncio, e esse período ele encerrou quando Jesus nasceu. E lá em Lucas 1, então, Lucas 1 começa com a genealogia de Jesus. Então nós começamos uma abordagem, alguns esclarecimentos sobre isso, e hoje nós pretendemos dar continuidade. O ponto que paramos foi que Alexandre o Grande, da Grécia, havia conquistado praticamente já todo mundo conhecido da época, e inclusive, naturalmente, a região da Judéia, a região da Palestina, a região de Jerusalém, e ele estava consolidando o seu reinado do ponto de vista de introduzir aquelas coisas que ele acreditava politicamente eram importantes. E o ponto central da sua visão política de conquistador era a helenização dos povos conquistados, a helenização que nós esclarecemos que ela foi fundada na levar a arte,
a escultura, o teatro, a arquitetura, a língua grega, né? E o panteísmo grego para todas as regiões conquistadas. Isso representaria, então, um processo de helenização. Por exemplo, a língua grega passou a ser a língua oficial. Ele não baniu os dialetos ou as línguas locais de diferentes países, mas ele exigia que qualquer transação internacional, qualquer contato feito com as autoridades gregas fossem feitas somente em grego. Um exemplo claro disso é que depois da morte do Alexandre, exemplificando aqui agora, o general que ocupou o Egito e se tornou o rei do Egito, ou sátrapa do Egito, o Ptolomeu, eles ficaram no Egito por quase 200 anos. E é sabido que praticamente só uma líder do Egito, descendente desse general, aprendeu a falar a língua dos egípcios. No mais, que foi Cleópatra. No mais, nenhum outro dirigente descendente do Ptolomeu aprendeu a língua dos egípcios, que eles consideravam língua inferior. Mas todo egípcio daquela época tinha que saber falar o grego para interagir, então, com os líderes da família do Ptolomeu. Bom, mas voltando a Alexandre, Alexandre era, então, um general, um conquistador, uma sanha de conquista imensa, e ele, então, conquistou o mundo conhecido da época, como nós falamos, praticamente toda a orla do Mediterrâneo, a região dos Balcãs, a região intermediária entre o que é hoje o Irã até a Índia, o Irã onde estava assentado o reino Medo-Persa, e Alexandre, aos 32 anos, faleceu naquela região entre o Irã e a Índia, que poderia ser ali no Afeganistão, Paquistão, aquela região toda por ali. Em algum lugar, eu não sei exatamente em qual região ele teria morrido, mas eu sei que foi muito próximo ali do que hoje é território iraniano. Bom, Alexandre era, como conquistador, ele tinha uma área imensa sobre o controle de seus generais, e eram muitos generais que ele tinha. E dentre esses muitos generais, depois da morte dele, imediatamente começaram uma luta ferrenha para ver quem dominaria o que do seu reino. Então, de certa forma, com brigas e escaramuças entre os generais, desentendimento entre os generais, 4 generais ocuparam uma posição de destaque. Um que ficou em Atenas, que ficou cuidando da família do Alexandre, então ele acabou liderando por um tempo na região da Macedônia, de Atenas, por ali, da Grécia, incluindo a Macedônia. Outro general, o Seleuco, ficou na região que corresponde hoje ao Irã, no coração do antigo período Medo-Persa conquistado por Alexandre, junto com o Seleuco e seus outros generais. Um outro general que ficou na região que seria ali a Síria e a Judéia, e um outro general que ocupou a região do Egito, o norte do Egito, uma parte do norte da África, e foi até bem perto da Palestina. O ponto que nós sabemos na história é que esse general que ocupou a Síria e a Judéia, portanto Jerusalém, ele ocupou uma área pequena, ele era um indivíduo menos influente, ele era um indivíduo com menor capacidade política e administrativa. Então, rapidinho, ele foi, num período muito curto, o seu reino, o seu domínio foi dominado pelo Ptolomeu, que já tinha se tornado sátrapa, ou rei do Egito nesse período.
E nós vamos perceber que assim que o Ptolomeu dominou a Palestina, dominou a Judéia, dominou Jerusalém, algumas coisas interessantes aconteceram com relação aos judeus, que nós vamos relatar, por exemplo, o seguinte. O Ptolomeu não deu muita importância administrativa para a região de Jerusalém, não, mas estava sob seu domínio e ele não queria que ninguém entrasse ali do ponto de vista político. Mas ele deu mais atenção para outras regiões, como no Egito, o norte do Egito, lá em Alexandria e tudo. Mas algumas coisas ele fez. Ele foi amigável com o judaísmo, então ele não impediu o culto dos judeus, ele não fez invasão no templo, ele não impediu que os costumes dos sacrifícios e do culto prestados no templo fossem exercidos com toda a liberdade. Ele fez isso. Uma outra questão que ele percebeu é que ele deu continuidade ao que Alexandre havia antes feito. Ele continuou estimulando que judeus fossem para aquelas cidades que estavam sob o domínio dele e ali fosse então criando seus centros de cultura, seus centros de ensino, seus centros de aprendizado, que eram as sinagogas. E uma outra grande coisa que eles fizeram foi, então, um estímulo para a continuidade da Biblioteca de Alexandria e, além disso, foi no período do reinado da família do Ptolomeu que eles, no processo de fortalecimento da helenização, ou seja, introduzir os costumes gregos nas regiões conquistadas, eles resolveram que seria interessante que o Código de Leis, o livro mais importante, os livros mais importantes dos judeus, também não fosse lido só na língua hebraica, porque o projeto de helenização com a língua, sendo o grego a língua universal, era importante. Com isso, então, eles estimularam a tradução da Torá, primeiramente, os livros de Moisés, para o grego. Para isso, então, eles estimularam que os rabinos daquela época, os estudiosos daquela época, encontrassem pessoas que pudessem fazer isso rapidamente. E com isso reuniram 72 sábios estudiosos da palavra e esses estudiosos da palavra, em 70 dias, como a história mostra, traduziram todos esses livros para o grego. Isso ficou se chamando, em homenagem aos 72 tradutores, de Septuaginta. Então, foi a primeira transcrição da Torá para o grego. Depois, nos anos subsequentes, ainda no período dos Ptolomeus, dominando o Egito, todo o Antigo Testamento, incluindo até o livro de Malaquias, foi traduzido para o grego. Bom, uma questão é que, assim que o general que foi substituído por Ptolomeu na Judéia e naquela região, o Seleuco, que era um colega dele junto com Alexandre, se tornou inimigo dele. Seleuco seria como sendo o rei da região lá do centro do regime Medo-Persa, no Irã, que é hoje o Irã, né, na Babilônia. Ele já tinha projeto de anexar a Palestina e a Síria para o reino dele. O que não foi concluído no tempo do Seleuco, mas foi concluído no tempo de um dos seus descendentes, né? E com isso, então, o descendente de Seleuco lutava com os descendentes de Ptolomeu por aquela região. E até que eles acabaram vencendo. E esse grupo, eles eram conhecidos, então, historicamente, para simplificar aqui, não vou dar muito detalhe, eram conhecidos como Seleucidas.
e eles dominaram essa região, ou seja, eles tomaram o poder dos Ptolomitas ou Ptolomeus por volta do ano 198 antes de Cristo. E o descendente de Seleuco, que dominou isso, era chamado Antíoco III. O Antíoco III, assim que ele dominou a região de Jerusalém, a Judéia como um todo, ele, por 2 anos aproximadamente, ele manteve o mesmo ritmo de atenção, de independência dado a eles pelos Ptolomitas. No entanto, a partir daí, ele mudou de ideia quase que bruscamente e ele falou o seguinte: o helenismo tem que ser pleno aqui, nós vamos acabar com essa história dos judeus poderem ter a sua liberdade religiosa. Com isso, então, eles já tinham feito crescer um grupo grande que já existia, aceitava muito mais a influência grega nos costumes judaicos do que o grupo judaico ortodoxo, de judeus ortodoxos. Com isso, então, esse Antíoco III iniciou esse processo, mas ele morreu muito rápido e o seu descendente Antíoco IV, chamado Epifânio, intensificou a ação do pai na região de Jerusalém, principalmente, e o helenismo passou a ser forçado sobre o povo judeu. E de que forma eles fizeram isso? A primeira coisa foi pegar judeu que queria que todo o costume grego ficasse sendo utilizado pelos gregos e colocá-los como sumo sacerdote, o que foi um jeito de ter o domínio sobre o templo e supostamente evitar revolta. Então o que eles fizeram? Eles pegaram um indivíduo chamado Josué e que aceitou mudar seu nome para Jason. Jason é um nome grego, mas que tem ligação com a divindade grega. E quando eles fizeram isso, eles colocaram Jason como sumo sacerdote, afastaram os sumos sacerdotes ortodoxos do templo e começaram a interferir em todos os procedimentos do templo, fazendo com que houvesse a helenização dos costumes judaicos. Isso criou muita insatisfação, criou muita revolta, criou muita dissensão e, consequentemente, muita perseguição aos judeus que não aceitaram a liderança do Jason como sumo sacerdote. De qualquer maneira, como era uma briga muito intensa por poder e por influência, logo surgiu uma outra figura, um outro indivíduo chamado Menelau, um outro judeu que procurou o rei Epifânio e se ofereceu para ser sumo sacerdote no lugar do Jason, intensificando ainda mais o helenismo lá em Jerusalém e abolindo o máximo possível ou totalmente os costumes tradicionais dos judeus, e que, se o Epifânio o apoiasse, ele apoiaria o Epifânio integralmente e ainda arranjaria mais impostos com a população judaica para aumentar a fonte de rendimento de impostos do Epifânio. Quer dizer, claro que ele aceitou esse negócio com muita facilidade. Imediatamente, negócio feito, vamos lá destruir aquele povo e o Jason já está fora. Então, a força militar do Epifânio destituiu Jason como sumo sacerdote e no seu lugar colocou Menelau, que não era um indivíduo de boa índole de jeito nenhum, né? Aí o Menelau, em 170 antes de Cristo, ele implementou junto com o rei Seleucida algumas características. Vejam uma delas aqui para a gente ver. Ou seja, uma perseguição deliberada
e declarada aos judeus ortodoxos. A proibição dos sacrifícios pelos judeus ortodoxos no templo. Suspendeu o sacrifício completamente e ainda fez uma outra coisa ousada. No local do sacrifício usado pelos ortodoxos, aquele altar que foi construído anos antes por Zorobabel, na reconstrução do templo, porque o rei Dario falou, volte para Jerusalém, reconstrua o templo e lá vocês ofereçam sacrifício ao seu Deus. Esse altar foi banalizado por Menelau e ele mandou construir no lugar uma estátua de Júpiter junto do altar e passou a oferecer sacrifícios a Júpiter, que era o deus, o principal deus do panteísmo grego, ali naquele templo. Foi uma ofensa sem cabimento, né? Outra coisa que ele fez, e isso trouxe uma revolta enorme da população, e com isso mais massacre, mais perseguição, mais mortes, mais prisões e mais banimento das pessoas de um modo geral. Uma outra coisa que ele fez introduziu com o rei Seleucida a exposição de judeus ortodoxos e suas famílias, obrigando-os a comer carne de porco em ambiente público, em praça pública, como um processo de humilhação profunda. Isso era uma ofensa sem limite, porque ao judeu não era permitido naquela época o consumo de carne de porco, né? Então, com isso, seria uma ofensa sem limite. E, por último, para ofender ainda mais os judeus, a última coisa que o Menelau fez foi oferecer um animal como sacrifício no altar que estava erigido a Júpiter, que era o altar original onde os judeus ortodoxos ofereciam o seu sacrifício dos animais que eram permitidos pela lei mosaica. Ele ofereceu uma porca. Quando ele ofereceu uma porca em sacrifício, foi a gota d'água que não deu mais para os judeus ortodoxos suportarem. Eles já não estavam aguentando mais o tipo de pressão e de humilhação que eles passaram, e aí eles começaram um processo profundo de rejeição àquela conduta do Menelau, assim como já haviam rejeitado a do Jason, e, portanto, a rejeição ao domínio seleucida na região de Jerusalém. Isso criou muitos conflitos, mas o templo ainda continuou sob a influência, né, do rei Seleucida e dos judeus helenistas, que já eram um partido quase que político muito bem consolidado e que tentavam fazer proselitismo o tempo inteiro junto dos judeus, rejeitando o conhecimento da Torá e fazendo com que eles absorvessem mais e mais os costumes gregos. Não só os costumes gregos nas artes, no teatro, na construção, mas também que eles absorvessem isso principalmente na religião com relação ao panteísmo. A língua já era uma questão obrigatória, já era oficial. Isso criou, então, um ambiente propício para a revolta. E esse ambiente propício para a revolta que criou, ele culminou no seu ponto central, quando, numa cidadezinha, aproximadamente 15 quilômetros de Jerusalém, já praticamente junto de Jerusalém, como hoje Venda Nova está dentro de Belo Horizonte. Eu não sei pronunciar o nome da cidade em grego, mas o nome que poderíamos dizer, a cidade chamada Modin, M-O-D-I-N. Tem outra combinação de nomes, mas eu não saberia dizer e nem vou tentar. Naquela cidade existia um sacerdote que fazia parte
do grupo de sacerdotes que servia no templo também. Esse sacerdote era chamado Matatias. E ele tinha um grupo de filhos homens, né? E o mais velho dos seus filhos era Judas, né? Bom, o que o rei Epifânio fez? Ele, na tentativa de helenizar todo mundo, ele fez com que um emissário dele, ou seja, um líder religioso grego, que trabalhava diretamente sob as ordens do rei, o Epifânio, que esse indivíduo fosse com um judeu helenista que defendia os sacrifícios aos deuses gregos no templo, fosse até essa cidadezinha e em praça pública convidassem o Matatias, esse sacerdote, para que ele, junto com sua família e a comunidade que ele liderava ali, que ele então oferecesse em praça pública um sacrifício a divindades gregas, como um sinal de que eles estariam aceitando a helenização completa do grego, dos costumes gregos, da religião grega, por parte ali dos judeus sob a sua liderança. Isso então já estava inflamado, já estava criando uma situação muito constrangedora para os judeus ortodoxos. E o que então o Matatias fez? Não teve dúvida. Apesar de ser um senhor já mais velho, provavelmente com a ajuda dos filhos de alguma forma, mas a história diz que ele pessoalmente matou o judeu helenista que estava lá auxiliando na eventual realização do culto. Ele rejeitou aquilo, não aceitou de jeito nenhum. E com a ajuda de familiares de quem estava ali presente, outros judeus, eles mataram também o emissário do rei Epifânio. Isso caldo entornou. Isso, a complicação veio de imediata, a reação foi plena por parte do regime político grego do rei, né? Com isso, então, Matatias e seus filhos fugiram para as montanhas ali da Judéia. E ali, depois que eles fugiram para as montanhas da Judéia, eles fizeram o quê? Eles iniciaram uma guerrilha sem trégua aos gregos que lideravam, então, a região. Foi uma guerrilha feia. Até que, com alguns anos de luta, a guerrilha liderada pelo filho mais velho de Matatias, chamado Judas, que recebeu o apelido de Macabeu. Então, Judas Macabeu. Macabeu porque quer dizer martelo ou marreta, porque as incursões de guerrilha eram extremamente agressivas e eficientes. A história secular registra no livro de Joséfos, para não falar que nos próprios livros do Judas Macabeus 1 e no livro 2, o próprio livro do Joséfos, o historiador que escreveu sobre as guerras judaicas, né? Ele fala que o Judas Macabeu não teria perdido nenhuma batalha, nenhuma incursão no território dominado pelos gregos. Ao fim e ao cabo, o Judas Macabeu, por volta de 164 a.C., então, ele derrubou o regime do rei Antíoco, ou chamado também rei Epifânio, que era de origem seleucida e de origem grega. E nesse período, então, inicia-se o período dos Macabeus, a influência dos Macabeus sobre Jerusalém, e dois pontos centrais que o Judas Macabeu fez, ele como líder da sua família. Seu pai já havia morrido nesse período, seu pai morreu pouco tempo depois do início dessas guerrilhas, mas ele liderava a família como liderava todos os judeus ortodoxos que gravitavam em torno dele, né?
nesse período e ele fez duas coisas. Primeiro, ele assumiu a limpeza do templo. Ele tirou tudo que era pagão, helenista, grego do templo e restabeleceu em plenitude o culto ao Senhor no modelo mosaico. Então foi a primeira coisa que o Judas Macabeus fez. A segunda coisa que ele fez, ele montou uma dinastia, um regime político, que ele substituiu o regime político grego, que estava ali através do rei Antíoco IV Epifânio. Ele substituiu e gradativamente a dinastia criada por Judas Macabeus dominou a região da Palestina por aproximadamente 100 anos até a chegada dos romanos em torno do ano 60 e alguma coisa antes do nascimento de Jesus. Então, nosso tempo esgotou por hoje, mas eu convido vocês, quando me for dada uma outra oportunidade, eu vou retomar aqui, a partir desse momento, em que a história do tempo dos Macabeus, lá em Jerusalém, na Judéia, sob o domínio dos Macabeus, teve coisas bonitas e teve também coisas difíceis. Mas todas as coisas, de alguma forma, contribuíram para o futuro da igreja primitiva, como nós estamos vendo que o período dos gregos com Alexandre, depois dos gregos com Ptolomeu e depois com os Macabeus, os judeus Macabeus, trouxe para o futuro da igreja como nós a conhecemos no Novo Testamento. E assim, então, eu encerro por aqui, agradecendo, e vamos ter outro encontro para a gente dar continuidade nessa conversa aqui do período intertestamentário para aqueles que quiserem. Não deixem de ler, então, novamente, lá em Malaquias 4, de 1 a 6, vejam algum comentário bíblico, vejam alguma diferente versão e veja como o último livro do Antigo Testamento nos remete para a pessoa de Cristo, que tudo em torno do Novo Testamento, como no Antigo também, gira em torno dele. Mas o Novo Testamento é especificamente sobre Cristo, suas ações, né? Como nós conhecemos, e por aí dando continuidade até o surgimento da igreja primitiva, como vamos ver. Vamos ver, tentar pensar o quanto o período intertestamentário contribuiu para o pleno sucesso e crescimento muito rápido da igreja primitiva. Não fosse a influência dos eventos políticos, sociais e econômicos que aconteceram no período intertestamentário, provavelmente a igreja primitiva não teria condição de se expandir com a velocidade e qualidade com que ela expandiu. Então, muito obrigado a todos e que tenhamos uma semana abençoada. Muito agradecido. Senhor Jesus, obrigado por essa manhã, Deus. Obrigado por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Obrigada pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas, Pai. Obrigada porque o Senhor tem nos livrado do mal, Pai. Mesmo que passamos dias difíceis e lutas, o Senhor continua conosco, nos cuidando, nos guardando, nos mostrando que o Senhor está conosco. Te agradecemos, Jesus, pelo teu grande amor por nós. Senhor, eu quero colocar a vida dos meus irmãos que nessa semana completam mais um ano de vida. Que o Senhor possa abençoá-los. Agradeço pela vida da Maria Ivanete, Deus. Que o Senhor possa estar cuidando dela, suprindo todas as suas necessidades. Que o Senhor possa guardar, Senhor, e a livrar de todo o mal. Que o Senhor possa renovar as suas forças, trazer um novo ânimo, Senhor, e aumentar a sua fé.
que ela não se desanime com as dificuldades, mas que sempre ela confie em Ti, Jesus. Que o Senhor dê a ela um ano de muita saúde, muita paz e sabedoria, Jesus. Guarda, Senhor, e cuida da Maria Ivanete. Também oro pela vida do João Marcos, Pai, esse jovenzinho que está começando a descobrir o mundo com mais autonomia. Deus, livra o João do homem mau, livra o João das más companhias, Senhor, livra-o das tentações desse mundo. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa falar ao coração do João e tão logo ele possa ouvir e obedecer, para que ele tenha uma vida longa e próspera no Senhor. Abençoe, Senhor, que ele possa saber fazer boas escolhas e caminhar contigo. Que ele possa ser um bom filho que ama e obedece os seus pais. Que esse novo ano do João seja abençoado com muita saúde, muita sabedoria e alegria, Pai. Dê ao João uma alegria, Senhor, muita alegria. Eu te peço em nome de Jesus pela vida do João. Também oro, Senhor, pela vida do Estevão. Pai, o Senhor conhece todos os seus sonhos, os seus desejos. O Senhor sabe tudo o que se passa no seu coração e na sua mente. Por isso, Pai, eu te peço que o Senhor mostre ao Estevão qual que é a sua boa vontade para a vida dele, que ele possa compreender o seu propósito para ele, Deus. Senhor, dê tudo aquilo que ele necessita. Pai, cuida, Senhor, protege, livra o Estevão dos perigos desse mundo. Ajude o Senhor a fazer boas escolhas, Senhor. E que esse ano seja um ano de muitas bênçãos para ele, saúde, renovação, de ânimo, de alegria, que o Senhor possa dar ao Estevão tudo aquilo que ele precisa, Pai. Que ele continue sendo esse menino feliz, alegre, que te serve com alegria. É o que eu desejo para a vida do Estevão, Pai. Também oro pela vida do Davi, Senhor, meu filho. Que o Senhor possa abençoá-lo. E ele tão logo, Senhor, tão pequenininho, possa ouvir a Tua voz e, Senhor, possa alcançar o coração do Davi, Jesus. Esse é o meu desejo. Que ele possa ter uma vida longa contigo, Jesus. Que o Senhor seja o dono do coração dele. Que ele saiba fazer boas escolhas. Ajude o Senhor nas suas dificuldades. Que ele cresça em graça, estatura, no conhecimento de Deus, que ele seja, que o Senhor o livra de todo o mal, dos perigos desse mundo, Pai. Guarda a vida do Davi, Jesus. Guarda, Senhor, o seu coração. É que eu te peço em nome de Jesus. Te agradeço, Deus, por essa manhã, por essas pessoas, que o Senhor continue abençoando as suas famílias. Obrigada, Jesus, pelo seu amor por nós. Amém.